Essa noite. Fala assim: a igreja sou eu. Fala: eu sou a igreja. Por isso a igreja adora o Cordeiro. Oh, querido, nessa noite entenda isso. O Espírito de Deus vivo está aqui nessa noite porque você se encontra aqui. A glória de Deus é manifestada neste lugar porque eu e você adoramos aquele que é digno. Oh, Jesus. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Foi isso que você veio fazer aqui nessa noite. Você veio aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Você saiu da sua casa, você veio aqui para exaltar o nome do Cordeiro, para dizer que Ele é digno do seu louvor, para dizer que Ele é digno da sua adoração, que independente das circunstâncias você está pronto para bendizer e adorar o nome dEle. Oh Deus, oh Deus. Os astros do céu me chamam pelo nome. Diz ao mar: aqui te detenhas, dá forma aos montes. Esse é o Deus que nós servimos, aleluia. Põe em fileira os astros do céu, me chama pelo nome. É que foi rejeitado por Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que nós temos é para a glória e para o louvor do Senhor. Tudo que você tem vem dele, é para a glória dele. Essa noite, você que vai devolver o seu dízimo, você que vai ofertar ao Senhor, restaura, Senhor, o teu tabernáculo, deixe-me a tua glória. Restaura primeiro e enche depois, porque não queremos te perder. Porque não queremos te perder. Amém? Santos, porque o nosso Deus é santo. Adorado seja o teu nome, Senhor. Querido, adore ao Senhor nessa noite com alegria no teu coração. Bendito seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Eu quero ser sonhos e os seus planos, que os seus projetos verdadeiramente se cumpram em nossas vidas. Os seus sonhos são maiores do que os nossos. Você pode colocar a mão no teu coração nessa noite e dizer assim comigo: Paz, Senhor, amém? É com prazer nessa noite que nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Queríamos agradecer a presença dos irmãos abençoados do Ministério Além da Unção, que veio nos agraciar, louvar a Deus conosco, e por conta disso nós podemos sentir aí essa presença gloriosa de Deus, essa unção maravilhosa que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Amém ou não? Amém. Muito bem, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio,
capítulo 6, nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. Temos dois textos que vamos ler hoje. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 9. E vamos ler também o Salmo 78, de 5 a 8. Abra, por favor, a sua Bíblia nesses dois textos, e nós estaremos lendo para a nossa meditação nesta noite. Deuteronômio, capítulo 6, vamos ler dos versos 4 ao 9, e também o Salmo 78, do verso 5 ao verso 8. Deuteronômio 6, de 4 a 9, diz assim, na linguagem de hoje, está sendo projetado ali em uma outra versão, você pode também acompanhar. Diz assim: escuta, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Amém? Amém. Escuta, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Fala com mais convicção: é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escreva nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Eu vou pedir para que projete novamente, nós vamos ler juntos ali, naquela versão única, 1, 2 e já, a partir do verso 4. Vamos lá? Ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Amém. Vamos ler agora o Salmo 78, versos de 5 a 8. Salmo 78, os versos de 5 a 8. Vamos ler juntos lá? 1, 2 e já. Porque Ele estabeleceu o testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os pais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Amém. Esses dois versos, tanto de Deuteronômio quanto do Salmo 78, estão nos falando de uma mesma coisa, que os pais são os principais responsáveis em passar a fé para os filhos. Repete comigo essa fala: os pais são os principais responsáveis em passar a fé para os filhos. Há 2 ou 3 semanas atrás, eu relatei no domingo anterior aos irmãos, uma semana que passei bastante angustiado. Naquela semana eu estive refletindo a respeito de alguns lares da igreja que têm vivido grandes derrotas. Pessoas e famílias que poderiam ser muito felizes, mas não são felizes.
estão vivendo derrotados, estão vivendo em pé de guerra, estão vivendo talvez próximos de uma separação, e aquilo me angustiou muito. Além do que, eu fui ouvir algumas pessoas, ou talvez uma pessoa, que relatou um fato dizendo assim: eu levo meu filho à igreja, mas ele não tem aprendido a Bíblia, vou levar a outra igreja onde ensina a Bíblia. E aquilo me incomodou muito durante toda aquela semana. Foi uma semana bastante angustiante, juntamente com aqueles pastores, né, que eu disse para os irmãos que eu me encontrei, pastores que estavam vivendo momentos também muito difíceis. E com isso eu comecei a orar a Deus e a buscar do Senhor alguma resposta ou alguma coisa que Ele trouxesse para que nós pudéssemos entender o que tem acontecido nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja. Hoje, portanto, eu vou falar bem pausadamente, vou trazer uma palavra aos irmãos, tentando falar o mais lento possível, pedindo aos irmãos que não durmam, porque eu considero talvez esta palavra uma das mais importantes para a nossa vida, para a nossa igreja e para este ano que nós estamos vivendo. Talvez você pense assim: mas por que não deixou essa palavra para ser pregada num domingo em que talvez a igreja tivesse todos os irmãos presentes? Porque estamos às vésperas de um feriado e muitos irmãos aproveitam os feriados para poderem viajar com as suas famílias ou não virem à igreja. E portanto é comum nos feriados a igreja ter um certo esvaziamento. Embora hoje nós tenhamos aqui um grande grupo de irmãos, eu acredito que poucos não estão presentes. Mas essa palavra ela é tão importante, eu pedi para que fosse filmado, para que aqueles irmãos e irmãs que não estão aqui presentes possam também ouvir essa palavra e não deixem de ser abençoados, porque o que Deus tem para trazer para as nossas vidas é de extrema importância. Amém? Amém. Então, eu quero dizer para os irmãos que eu fui orar e fui ler a Bíblia e fui buscar do Senhor respostas àquelas questões que traziam alguma dor ao meu coração. E eu entendi que eu sou feliz. Amém ou não? Amém. Eu sou feliz, eu tenho um lar feliz. Deus tem me abençoado e abençoado a minha família com grande sorte e bênçãos. Amém. Quase tudo que eu tenho pedido ao Senhor, quase tudo que eu busquei do Senhor, Ele tem respondido e tem me dado. Amém. Mas eu entendi que eu não consigo ser feliz sozinho. Deus me mostrou que eu não posso ser feliz sozinho. Eu não posso ter um lar feliz, mas ser um lar feliz de uma igreja de pessoas que têm um lar infeliz. Você não pode ser feliz sozinho. Por isso, nesta noite, nós estamos trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, que se você aplicar em sua vida, que se você ouvir e de fato colocar como algo importante na sua vida e na vida da sua família, isso fará com que você também tenha um lar feliz. Amém ou não? Amém. Um lar abençoado. Deixe de ser uma família de derrota, deixe de ser um casamento de derrota e passe a ser um casamento, uma família, um lar abençoado. E assim eu não vou ser feliz sozinho, mas vou ser feliz junto com uma igreja de pessoas felizes em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. E nessa noite o texto que nós lemos de Deuteronômio, ele nos traz, foi o texto que Deus me deu para trazer essa palavra aos irmãos, que inaugura a partir de hoje uma série de mensagens que é sobre família. Deus então me incomodou e me orientou a estar pregando para os irmãos e para essa igreja a respeito de família. De família. Porque se a família vai mal, a igreja do Senhor vai mal. E nós temos muitas famílias aqui que estão indo mal. E isso reflete na igreja do Senhor. Por isso, Deus quer abençoar as famílias dessa igreja para que a sua igreja também seja abençoada. Você crê nisso? Dá um amém forte. Amém. A igreja, ela não pode substituir os pais na responsabilidade de ensinar os filhos a fé. Nós lemos o texto de Deuteronômio
Nós vemos o Salmo 78, que mostra claramente que nós, igreja do Senhor, e eu não estou falando apenas dessa igreja, mas a igreja do Senhor em geral, tem falhado em ensinar que não é a igreja responsável por ensinar a palavra de Deus aos filhos. A igreja do Senhor, ela é uma parceira dos pais, ela não é substituta dos pais. Você entendeu isso? Se o seu filho não conhece Bíblia, se o seu filho não conhece versículos da Bíblia, se o seu filho não tem vivido os princípios da palavra do Senhor, a falha não está na igreja, mas está em você, pai e mãe. Amém? Amém. Então o Senhor me deu uma tranquilidade ao mostrar que a falha não está na igreja. A falha está em mim e você como pai, em ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor. A família é responsável em ajudar as pessoas a conhecer a história de Deus. Veja, aquele texto de Deuteronômio estava mostrando, depois que o povo de Israel havia sido libertado do Egito, eles haviam caminhado por todo o deserto e estavam prontos para entrar na terra prometida, depois de ter experimentado a libertação, os grandes milagres de Deus, as ações poderosas de Deus. Deus então levanta Moisés para dizer: Moisés, responsabilize cada pai e cada mãe para que essa história seja contada de geração em geração. Esses milagres que vocês experimentaram nestes tempos de Deus, eles talvez não venham acontecer novamente. As próximas gerações que virão, talvez não experimente os milagres poderosos que esta geração experimentou. Mas cada pai é responsável em transmitir aos seus filhos tudo aquilo que eles experimentaram no passado. Eles precisam levar os seus filhos a conhecer a história de Deus. Eles precisam transmitir aos seus filhos a história de Deus. Eles precisam fazer com que os seus filhos vivam a história de Deus, não uma vez por semana, 1 hora por semana, mas 24 horas por dia. Amém. E ali ele fala assim: coloque nos umbrais, deixa o texto por favor ali. Traga, fala com seus filhos dormindo, fala com seus filhos acordados, quando estiver sentado na mesa, coloque nos umbrais das portas, coloque na sua testa, coloque pendurado na sua roupa, faça o que for preciso, mas ensine os seus filhos a palavra de Deus. Aleluia. E aí eu comecei a estudar e descobri que o que acontece na sua casa é mais importante e mais influente do que o que acontece na igreja. Meu irmão, olha que coisa extraordinária como Satanás tem nos derrotado, e eu não pensava nisso. Eu chorava com Deus, pensando: Deus, por que essa igreja não cresce? A gente trabalha, cria expectativas, trabalha e nada acontece. Eu vejo Deus agindo em outras igrejas, Deus fazendo, como aquele pastor que pregou aqui quinta-feira e você que não veio perdeu. E aliás, você está em falha com a igreja do Senhor, com a sua fé. E ele disse que ele pegou uma igreja, começou como pastor numa igreja que tinha 53 membros, que foi depois para 130 membros, e hoje é uma igreja em pouco tempo, em menos de 10 anos, está com 1.600 membros. Uma igreja que trabalha, Deus tem abençoado. E aí algumas coisas Deus começou a mostrar para mim, enquanto pastor dessa igreja, que nós temos cometido uma falha gravíssima, que o que acontece na família é mais importante e influente do que o que acontece na igreja. O que acontece lá dentro da sua casa traz muito mais ensinamento e influência na vida do seu filho do que acontece aqui dentro da igreja. Até porque o seu filho passa na sua casa mais tempo do que passa aqui na igreja. Você fica 24 horas, 7 dias por semana lá na sua casa, e na igreja que você fica no máximo 2 ou 1 hora por semana. Isso não estou falando daqueles que sempre faltam nos cultos da igreja. Estou dizendo de você, irmão e irmã, que é fiel e vem pelo menos nos domingos. Pense e compare quanto tempo seu filho passa dentro de casa aprendendo os valores do lar, e quanto tempo ele passa dentro da igreja. Quem tem mais potencial para ensinar e influenciar o seu filho não é a igreja, é a sua família, é o seu lar.
Aquilo que ele aprende dentro da sua casa é muito mais importante e influente do que aquilo que ele aprende aqui dentro da igreja. Por isso Deus começou a mostrar que essa igreja pode pregar a palavra, mas não vai alcançar e não vai mudar e transformar a vida de você e dos seus filhos, da sua família, porque a transformação tem que começar de lá para cá. Quando o seu lar for transformado, isso significa que essa igreja também vai ser uma igreja forte e abençoada. Amém? Amém. Eu falei que ia falar devagar e estou correndo. Para que nós sejamos bem-sucedidos, a igreja ela precisa ser considerada apenas como parceira do seu lar. Você não pode ver a escola dominical, você não pode ver o ministério infantil como um substituto seu. Você não pode ver o ministério infantil como o substituto para ensinar o seu filho os valores do reino de Deus. A igreja ela é apenas uma parceira dos lares e das famílias, é parceira, mas ela não é substituta. E eu queria que você aprendesse isso nessa noite em nome de Jesus. Amém. Cabe ao pai e à mãe, ensinar o seu filho, ensinar os seus filhos a fé no Senhor Jesus. Se você não ensina, se você não vive essa fé na sua casa, você vai vir à igreja semana após semana, 1 hora por semana. Isso não vai trazer a você firmeza, não vai fazer com que o seu lar seja abençoado. O grande problema que nós temos enfrentado hoje, meus irmãos, um problema gravíssimo, é que não tem existido uma vida genuinamente cristã em nossos lares. E eu estou incluindo o meu dentro, não estou tirando o meu fora. Um problema gravíssimo. Não tem existido uma vida genuinamente cristã em nossos lares. As famílias não estão aplicando a fé na sua casa. Quando você briga com a sua mulher, você briga e fala palavras igual qualquer um do mundo. As suas brigas não são resolvidas pela palavra nem por princípios bíblicos. Os problemas da sua casa e do seu lar não são resolvidos pela palavra que você diz que crê. São resolvidos de forma comum com qualquer outra pessoa que não conhece a palavra e os valores do reino. Você já viu quando você está brigando com a sua mulher ou discutindo, vocês são iguais a qualquer outra pessoa que não conhece a palavra do Senhor? Você nunca discute, olha, vamos ver o que a Bíblia diz? Será que a Bíblia tem um princípio, uma palavra para dizer a respeito desse problema que nós estamos enfrentando? Não. Nós não temos como família aplicado a fé, o viver bíblico ao dia a dia do nosso lar. Nós não temos sido crentes dentro de casa. As nossas famílias não têm vivido os valores da palavra. Quantas vezes você se assentou durante essa semana para almoçar junto com a sua família, sem que um estivesse na sala, o outro na cozinha, o outro na televisão, o outro na internet, o outro no celular, juntos ali ao redor de uma mesa, olhando um nos olhos dos outros e dizendo assim, vamos comer juntos uma refeição. Minha esposa, meus filhos. As famílias não estão envolvidas em viver a fé no lar. Quando a mulher briga com o marido e discute, ela discute como uma mulher qualquer que não conhece a palavra. Vai dentro de uma casa de qualquer um de nós e vê uma briga familiar, se não é a mesma de um do mundo. Em que momento que você usa a palavra? Para que serve esse livro que você diz que crê e que é a palavra de Deus para a sua vida? Ele tem que ser aplicável a todos os momentos, mesmo os momentos das discussões. Fala, olha, nós estamos enfrentando um problema, e eu queria que você e eu pudéssemos
dentro do conhecimento que nós temos da Bíblia, lembrar se há algum princípio da palavra se aplicar nessa nossa situação. Vamos ser crentes dentro de casa? Ou nós vamos ser crentes só 2 horas por semana lá na igreja? Quantos de vocês, meus irmãos, têm lido a Bíblia com seus filhos? Quantos de vocês, pais, têm lido a Bíblia com seus filhos? Aliás, talvez você nem tenha lido a Bíblia, nem leia mais a Bíblia. Quanto mais sentar e falar: filho, senta aí, vamos redescobrir o prazer de ler a Bíblia, a palavra do Senhor, juntos. Como o seu filho vai viver os valores do reino de Deus e a fé, se você não é capaz de pegar o livro que é o livro de Deus, o livro que é o fundamento da nossa fé, para sentar com ele e dizer assim: filho, vamos ler juntos aqui a palavra do Senhor. Senta aí, nós vamos ler a palavra. Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não faz isso, Rafael? Quanto tempo você não faz isso, Clodoaldo? Jade, Mariano e todos os outros pais aqui dessa igreja? Seu filho fica lá na internet até de madrugada e você não se importa com isso? Seu filho fica no celular o tempo todo e você não se importa com isso? Seu filho está fazendo coisas que você não sabe e você não se importa com isso? Mas você não chama ele: filho, senta aqui, vamos ler essa palavra do Senhor. Depois você reclama que está divorciando. Depois você reclama que seu filho está saindo da igreja. Ele vai sair mesmo. Vai sair. E vai para o mundo. Essa semana um amigo, grande amigo, foi alcançado por meu pai, que foi uma das pessoas responsáveis pela minha fé, com um filho talvez na mesma idade que o meu. Eu recebi a notícia que o filho dele foi morto, assassinado. Foi um professor meu de seminário, me ensinou muita palavra. Representou muito na minha infância. Eu perdi o filho, assassinado. E você acha que por quê? Geralmente um jovem, quando morre assassinado, em regra ele está envolvido com o quê? Não. Não estou aqui fazendo acusação, mas eu refleti e pensei: será que o fato do meu filho, Lucas, com 19 anos, não estar lá envolvido, não é porque várias vezes, antes de dormir, eu lia a Bíblia com eles? Quantas vezes você leu a Bíblia com seu filho essa semana? Esse mês, esse ano. Irmão, a igreja está fadada a fracasso. Seu celular fracassar. Não adianta você vir na igreja, ouvir uma palavra e não viver ela na sua casa. Deus começou a me mostrar que a maioria das pessoas que saem da igreja, às vezes viveram aqui, adolescência, juventude, estavam na igreja e saíram. Avalia o lar dele. Se o pai era um pai que ensinava para ele a Bíblia. Eu li uma pesquisa que diz que 80% dos jovens cujas famílias e pais não ensinam a palavra de Deus, 80% desses jovens, mesmo tendo vivido a adolescência e a juventude na igreja, eles vão sair dela. Porque não tiveram uma base, que é a família. 80%. O menino que começou, vinha na igreja aí até os seus 18 anos. E depois vai sair, vai para o mundo perdido. Assim, mas como pôde? Falhou a família. 80%.
sim, foi uma pesquisa feita em diversas igrejas de jovens que já foram da igreja que saíram. Foi avaliado e chegou-se à conclusão: não vivia a fé em casa. Eles entendiam que a fé deles era hipócrita, porque uma coisa era ensinada e via os pais de um jeito na igreja, mas em casa nada daquilo que era dito, falado ou ensinado na igreja era vivido em casa. Aí eles entendiam: eu não quero uma fé hipócrita, eu não quero mundo. Quantos pais falam assim: meu filho, vai para a igreja, não vai adiantar, depois ele vai se perder. Quantos de vocês, pais e mães, leem a Bíblia com seus filhos? Você vem acusar a igreja que não está ensinando seu filho a Bíblia? Você vem acusar o ministério infantil que não está ensinando seu filho a Bíblia? Você nunca leu a Bíblia com seu filho? Nunca chamou seu filho para orar junto com você? E o pior, nunca fez um culto na sua casa. Satanás tem deitado de braçada. Ele está nadando de braçada no meio do evangelho. No meio do povo de Deus, ele tem nadado de braçada. E foi isso que Deus me mostrou. Sabe por que a igreja está fraca? Sabe por que não cresce? Os lares estão derrotados, a base. Sabe por que os divórcios, os casais que não se entendem, estão querendo separar e não conseguem chegar num acordo e num consenso? É a consequência de não viver a fé dentro de casa. Filho nas drogas, vícios. E hoje pode acrescentar mais um vício na conta de muitos aqui, é o vício do celular. Isso é uma desgraça em muitos lares. Tudo que é bênção pode se tornar também uma maldição. Celular, pornografia, famílias desestruturadas, derrotas familiares, infelicidade nos lares. Meus irmãos, Deus não quer que nós tenhamos um lar infeliz. Amém? Amém. Deus não quer isso para nós, não. Que o seu casamento seja um tormento na sua vida. Que os seus filhos sejam uma desgraça na sua vida. Que a sua casa seja uma derrota. Deus quer que nós tenhamos uma família feliz. Amém. Amém? Amém. Deus quer que nós tenhamos famílias felizes. Porque Ele quer que nós sejamos felizes. Ele não fez a família para miséria humana, não. E eu pergunto para a maioria de vocês: quantos de vocês não tem uma família feliz? Que não tem um casamento feliz? Que não são felizes no lar? Que tem um lar de discórdia, o tempo todo briga e confusão? Deus não quer isso para nós, não, irmãos. Deus não quer isso, não. Satanás, ele continua trabalhando para impedir o crescimento da igreja do Senhor. Ele sabe que há uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Amém? Amém. A Bíblia diz: o Senhor afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Satanás sabe que ele pode bater de frente contra a igreja do Senhor, ele nunca vai derrubar. Amém. Nunca vai destruir e derrotar a igreja do Senhor.
Mas aí vem o pulo do gato. Não há essa mesma promessa para os lares, de que não vai prevalecer contra as famílias. Aí sabe o que ele tem feito? Ele descobriu assim: eu não posso ir direto contra a igreja, porque ela não vai prevalecer. Eu não posso derrotar, porque é uma promessa de que contra a igreja eu não posso. Mas aí ele descobriu uma estratégia que ele tem usado e dado de braçada. Vou destruir os lares da igreja. Vou destruir as famílias da igreja. E aí eu destruo a igreja. Direto eu não consigo. Mas eu uso a estratégia. Destruo os lares, destruo as famílias, destruo a igreja. A família se tornou um território aberto. Meu Deus. Se tornou um território aberto. E ele tem então, por meio das famílias, tentado diminuir, destruir, derrotar a igreja do Senhor, não vindo diretamente, mas indiretamente destruindo as famílias e os lares da igreja. Como é possível a igreja do Senhor ter lares desestruturados? Como é possível a igreja do Senhor ter casamentos e lares infelizes e derrotados? Não é possível. Não é possível. Eu não creio nesse Deus que não abençoa as famílias e os lares. Mas eu creio em pessoas indolentes que não estão atentando para os princípios de Deus, estão se recusando a se posicionar como homens e mulheres de Deus. E por conta disso, Satanás tem vindo destruir a sua casa, o seu lar, trazendo infelicidade, trazendo desestrutura, trazendo todo tipo de mal. Ele tem trabalhado para transformar cristãos que deveriam viver 24 horas por dia o cristianismo e estão vivendo 1 ou 2 horas por semana. Ele está trabalhando para fazer com que crentes que deveriam ser crentes o tempo todo, nós somos crentes e deveríamos ser crentes o tempo todo, em todo o tempo todo nós deveríamos ser crentes, e os valores e os princípios da palavra deveriam valer para nós todo o tempo, 24 horas por dia. Satanás tem feito com que os crentes sejam crentes apenas 1, 2 horas por semana. E aí nós vemos pessoas que só leem a Bíblia quando vêm na igreja, que só oram quando vêm na igreja, que só são crentes quando estão na igreja, que só se dão bem na sua família, nos seus relacionamentos familiares, quando estão na igreja. Mas saiu daquela porta, não tem mais Bíblia, não tem mais oração, não tem mais cristianismo. Isso não é sério? Isso não é grave? Você consegue analisar o seu lar e ver por que o seu lar está tão ruim? Por que seu casamento, por que a sua família não anda muito bem? Deus quer que a fé seja alimentada em casa. A família sempre foi o lugar principal escolhido por Deus, onde a fé deve ser vivida, discutida e nutrida. Olha, Deus escolheu o lar. Deus escolheu o lar para que a fé seja vivida. Amém? Amém. Para que a fé seja discutida. Quantas vezes você já conversou sobre a fé com seus filhos, com a sua mulher, com o seu cônjuge? Quantas vezes que a fé se tornou motivo de um debate, de um bate-papo gostoso? Como quando eu estou alimentando e comendo com a minha família ali na mesa, e de repente o cachorro vem e fica ali, e você joga ali um pedacinho de alguma coisa para ele, e se lembra de um versículo dizendo: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do meu Senhor. Lembra, filhos? Viver a fé no lar. Nutrir a fé dentro de casa.
O que acontece na sua casa, irmão, preste atenção, o que acontece dentro da sua casa é mais influente do que o que acontece na igreja. O que acontece no seu lar é mais influente do que o que acontece na igreja. Os pais influenciam mais os seus filhos do que o pastor, do que o professor da escola bíblica e do ministério infantil. Não é o pastor, nem o professor da escola bíblica, nem o professor do ministério infantil que vai influenciar seu filho, não. Amém. São vocês, pais. Aleluia. Amém? Amém. Uma das pesquisas que eu vi, um instituto sério fez essa pesquisa para mostrar quais são as pessoas que mais influenciam a vida de um jovem, de um adolescente, de uma criança. E aí, no último lugar sai o pastor. Em primeiro lugar vem o pai, a mãe, os avós, os amigos. E lá em último lugar, o pastor, o professor da escola dominical. Isso quer dizer que o seu lar é mais influente do que a igreja. Sua casa influencia mais o cristianismo da sua família do que a igreja. Sua casa influencia mais o cristianismo dos seus filhos do que a igreja. Amém? Amém. Toma posse disso, irmão, em nome de Jesus. Amém. O que acontece na minha casa é que vai determinar o tipo de crente que meus filhos vão ser. Amém. Aleluia. Se você, o seu filho, se sua família não estiver aprendendo ou vivendo a fé em casa, o melhor pastor, o melhor professor, a melhor EBD, o melhor plano de ensino, não vai ter impacto nenhum na vida do seu filho, da sua família. Meu irmão, exposição à fé, você colocar seu filho ali para aprender um pouquinho da palavra 40 minutos por semana, 1 hora por semana, não pode confrontar ou competir com ele vivendo 24 horas dentro de casa, dentro da sua casa. A igreja ela já compete com o futebol, a igreja compete com a mídia, compete com tantas outras coisas. E se você pensar que seu filho às vezes é exposto aqui à palavra 1 ou 2 horas por semana, mas dentro da sua casa ele vive lá 24 horas por dia, nem se a igreja quisesse, ela poderia ser uma influência tão poderosa quanto o seu lar pode e precisa ser. Aleluia. Amém? Amém. Mas como é que nós chegamos nesse ponto em que as famílias deixaram de ser o esteio da fé? Como é que nós chegamos nesse ponto em que a família deixou de ser o lugar onde se aprende a viver os valores da Bíblia, onde se aprende a Bíblia, a palavra de Deus? Põe para nós o versículo 10 aí. Deuteronômio 6, 10, 11 e 12. Vamos ler lá. Vamos ler juntos? Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não enchestes, e poços cavados, que tu não cavastes, vinhas e olivais, que tu não plantastes, e comeres e fartares. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Para mim, esses versos explicam muita coisa. Ele diz assim, meu irmão, quando você estava aí na pindaíba, quando a coisa estava feia para o seu lado, Deus ele tinha importância tremenda na sua casa e no seu lado. Mas quando a abundância chegou, a coisa começou a mudar. Você tem muito o que fazer, tem tempo para ensinar filho a Bíblia. Você tem muitas coisas que você precisa adquirir. E nós passamos a nos ocupar em fazer mais, em ter mais,
em adquirir mais. E com isso, o resultado é que o lugar que Deus passou a ter na nossa casa, na nossa família, passou a ser cada vez menos. Ouvindo um médico pediatra que disse que há um tempo atrás no Brasil ele atendia crianças que iam para ele com problema de desnutrição, que passavam fome e dificuldade alimentar. Mas aí a prosperidade chegou no nosso país. E muitas pessoas, você passou a comer mais carne, passou a comer mais pão, né? Passou a comer melhor. E ele falou assim, que agora eu não atendo mais crianças com problema de desnutrição. O problema agora é problema de obesidade. A abundância chegou, nós estamos tão preocupados em ter, nós estamos tão preocupados em fazer, em adquirir, que perdemos o tempo com os nossos filhos, com a nossa família, para viver o Evangelho. Te pergunto, vale a pena você ter aquela casa bonita, trabalhar, ter dinheiro no banco, uma família desgraçada? Vale a pena ter o que você tem e uma família miserável, um lar desestruturado, destruído? Quando nós não temos mais tempo, acontece uma outra coisa. Quando nós não temos mais tempo, porque nós temos que adquirir, temos que conquistar, temos que fazer, temos de ter. Aí sabe o que acontece? Quando nós não temos tempo e precisamos que uma coisa seja feita, o que nós fazemos? Você precisa arrumar a sua casa, a sua responsabilidade. Você não tem mais tempo, o que você faz? Terceiriza. Eu não tenho mais tempo de ensinar o meu filho a Bíblia. Eu não tenho mais tempo de ensinar a fé para o meu filho. O que eu faço? Terceirizo. Levo para a igreja. Lá ele aprende. Terceirizamos a fé. Aqui foi o grande golpe de pensar que a igreja é o lugar onde se aprende a Bíblia, a palavra e os valores cristãos. A igreja é responsável em ensinar seu filho a palavra. Se nós não temos tempo para ensinar nossos filhos sobre Deus, nós levamos para a igreja e que ela faça isso por nós. E se nossos filhos não estão aprendendo nessa igreja, vamos para outra, que lá tem um ministério de criança e jovem maior e melhor. E se lá ele não aprender, vamos para outra e vamos para outra. Mas você nunca pensa, a responsabilidade é sua. Se a vida cristã no lar influencia a fé dos filhos mais do que na igreja, se os pais são mais influentes que o pastor, que o professor da escola bíblica, que o ministério infantil, não deveríamos investir a maior parte do nosso tempo e dos nossos recursos em ensinar as famílias para ser o local principal onde a fé deve ser nutrida? Então, eu descobri que levar as pessoas a viver a fé no lar deve ser a nossa prioridade. Restabelecer o lar como lugar principal onde a fé é alimentada. Precisamos colocar Cristo de volta no centro da nossa família. Amém? Amém. Então fala comigo assim, precisamos recolocar Cristo no centro da nossa família. Vamos falar mais uma vez? Eu preciso recolocar Cristo no centro da minha família. Fala mais uma vez, eu preciso recolocar o Senhor no centro da minha família. Suas brigas têm que ser brigas cristãs. Amém? As confusões que acontecem dentro da sua casa têm que ser confusões cristãs. Se você não viver a fé dentro da sua casa, preste atenção no que eu estou dizendo, se você não viver a fé dentro da sua casa, dentro do seu lar, como pai e mãe,
você já decretou a falência da sua família. Isso significa também que se você quer ter um lar feliz, se você quer ter um lar feliz, se você quer ter uma família feliz, uma família abençoada, uma família que não vive só na derrota e na desgraça, você precisa começar a colocar Cristo no centro da sua casa, no centro do seu lar. Isso não pode ser uma falácia, uma bobagem, tem que ser algo vivido. Você precisa começar a ler a Bíblia com seus filhos. Você precisa começar a orar com seus filhos. As decisões que vocês forem tomar precisam ser tomadas em oração. As brigas que vocês forem brigar tem que ser lida ali, brigada, mas discutida com a palavra. Comece a chamar seu filho da internet lá. Ah, meu filho só fica na internet, é você que paga. Só não pagar. O computador foi você que deu. Os jogos lá que ele tem e fica o dia todo jogando, foi você que comprou. Quem manda naquela casa é você. Amém. Se as leis da sua casa não estão sendo seguidas, põe para fora. Amém. Seja homem, seja mulher. Enquanto homens, pais e mães não assumirem a liderança das suas casas, vão ter um lar miserável, desgraçado. Eu vejo filhos pequenos de 5 anos, menos, mandando nos pais. Isso é uma vergonha. Filho tem que aprender a obedecer e é dentro de casa. Quando sai lá fora não respeita a polícia, não respeita professores, porque não aprendeu o respeito dentro de casa. Pai e mãe tem que assumir a liderança dentro de casa. Filho aqui não faz o que quer, faz o que eu mando. Amém. Amém. Mas o que eu mando dentro dos princípios da palavra. Amém? Amém. Não é que você é um líder arbitrário dentro da sua casa, não. É porque a palavra ensina assim. Então meus filhos vão seguir essas orientações, porque eu sou o líder aqui dessa casa. Amém. Filho meu de 5, 3 anos não faz o que quer, não. Aprende a obedecer desde cedo. Pai, comece a acompanhar o celular dos seus filhos. Se ele coloca a senha, pede a senha. Fala, eu quero ter acesso ao seu celular de tempos em tempos. Eu quero saber com quem você está conversando e o que você está falando. Eu quero conhecer quem são seus amigos. Eu quero que você traga eles aqui em casa para que eu conheça. Amém. Você vai ter horário para ficar na internet. X tempo por semana, por dia. Não vai ficar a hora que você quer ir entrando de madrugada fora, a gente querendo dormir, o celular, e eu não sei o que você está fazendo. Tem que ter regra aqui dentro dessa casa. Tem que ajudar dentro de casa. Você está comendo de graça, não tem como trabalhar ainda, mas vai pelo menos fazer algumas coisas dentro dessa casa. Vai levantar, arrumar sua cama, vai lavar vasilhas, vai lavar sua roupa, vai fazer algumas coisas para ajudar dentro de casa, para já aprender o valor do trabalho. Amém. Estamos gerando uma geração de jovens preguiçosos que não querem trabalhar. Filhos que ficam até muito tarde dentro de casa e não saem de casa porque não estão trabalhando. Os princípios da palavra não estão sendo seguidos, lá estão sendo desestruturados e destruídos. Amém. Mas nós queremos colocar Cristo de volta no centro das nossas casas. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, se seu filho está namorando, põe regra. Aqui dentro de casa, ó, você vai vir igual na igreja. Terça, quinta e domingo. Vai vir todo dia, o dia todo não. Aqui tem regra. Vai namorar com minha filha? Então você vai vir aqui X dias, vão ficar X tempo namorando. Não é todo dia não. Tem jovens que vão namorar, parece que a profissão dele qual que é? Namorado. Qual que é a sua profissão? Namorado. Trabalho, não tem carteira assinada. Todo dia, o dia todo na casa do namorado. Eu falei, como é que um pai permite e chega numa situação dessa, meus irmãos? Você tem que se levantar e chamar aquele cidadão e falar, meu filho, em primeiro lugar, para você namorar aqui dentro de casa, já começa, você tem 6 meses para arrumar já vai aprendendo aí, tem 6 meses de arrumar um trabalho, carteira assinada, se não estiver trabalhando, já vai terminando. Pode chorar, minha filha, pode, ou vai
sai de casa e vai viver sua vida. Mas tem que trabalhar, tem que ter carteira assinada, porque namoro tem que ter propósito. O propósito é casar. Vai ficar aqui só lambendo e com chileque-leque aqui dentro de casa, não? O cara começa a namorar com 13, 14 anos, vai casar quando? Depois de 10, 20 anos de namoro? Ninguém namora muito tempo sem transar. Essa é a verdade. E aí o cara vai namorar 3, 4, 5, 10 anos, só de beijinho e abraço, irmão? Não, então põe regra lá. Mariano, se é para você, se é para todos nós que temos filhos que estão namorando, fala, meu filho, ó, você tem 6 meses para apresentar a carteira de trabalho assinada, senão o namoro acabou com a aprovação do pai e da mãe. Amém. Aqui dentro de casa você vai vir tal e tal dia. Tem dia para namorar, não vai vir todo dia não, tem horário para sair de casa. Não vai ficar saindo sozinho não, vai ter aqui o espião, o campeão aqui, o irmãozão que vai junto. E de tempos em tempos, mãe, chama sua filha e pergunta, e aí, como é que está o namoro lá? Chama o cidadão e pergunta, como é que está o namoro? Como é que está a situação lá? Pai, mãe, começa a assumir a liderança da sua casa, começa a viver os valores da palavra dentro de casa, para que você tenha uma casa e um lar feliz. Amém ou não? Amém. Eu estou brigando? Estou falando com intensidade, porque isso é para mim também. Amém. Eu estou vivendo tudo isso que eu estou falando, né? Amém. De ter filho namorando, de tudo isso eu preciso viver, isso é para mim também. Chama sua esposa, marido. Chama seus filhos um dia essa semana e fala, senta aqui, minha gente. Uma vez por semana, faz um culto familiar. Fala assim, o que eu faço? Senta vocês todos ali diante de uma mesa, fala, desliga a desgraça da televisão, senão eu vou quebrar essa porcaria. E não vai ter mais televisão aqui dentro de casa não. Desliga o celular, desliga tudo. Eu quero todo mundo aqui, ó, sentado nessa mesinha. Pode vir com a cara fechada, pode vir emburrado, pode vir enjegado, pode vir do jeito que quiser. Mas senta aqui. Vamos ler um versículo da Bíblia, meus filhos. Vamos ler, minha esposa. Ó Senhor Deus, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajude. Ser o nosso protetor todos os dias, ser o nosso salvador em tempos de dificuldade. Amém, meus filhos? Amém. Amém, minha esposa. Vamos fazer uma oração, irmãos. Vocês acham que nós temos capacidade de cantar um hinozinho para louvar o Senhor? Tem? Não? Põe um CDzinho lá, põe uma coisinha para tocar e vamos tentar cantar. Põe um CD lá do Ministério Além da Unção, vamos cantar juntos com eles. Canta um louvor, ora. Pergunta, gente, o que está ruim aqui dentro dessa casa? Quantas vezes você já chamou sua mulher, seus filhos, para perguntar o que está ruim aqui dentro dessa casa? Vamos lá em casa para fazer a lista. Essa semana nós vamos reunir. O que está errado aí? O que não está bem aqui dentro dessa casa? Aí um irmão vai falar, não gosto do jeito que fulano me trata, pai, eu acho que o senhor está sendo grosseiro. Mãe, a senhora, tal, e a coisa vai fluir. Né? Amém. Amém ou não? Amém. Aí você vai descobrir, boca aberta, que às vezes você acha que seu lar está uma maravilha, aí seu filho nem fala. Olha, eu preciso confessar uma coisa aqui. Eu já fiz isso e isso. Aí a hora da palavra entrar, filho, nosso chão caiu, mas nós te amamos incondicionalmente e vamos lutar por você. Aleluia! Não precisava esperar o cara morrer lá, assassinado. A gente chegar, por exemplo, a você e falar, olha, eu estou envolvido com uns amigos aí que não são bons. E eu queria a ajuda da minha família para me sair dessa. Eu quero começar a viver a fé aqui dentro da minha casa.
Eu quero, Pai, que o Senhor seja meu pastor. Quantos pais aqui estão sendo os pastores dos filhos? Ah, mas eu sou só mulher dentro de casa, assuma o pastoreio da sua família. Olha, precisamos voltar a ter Cristo no centro das famílias. Quando isso acontecer, as bênçãos que a sua família vai desfrutar serão imensas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Um simples culto familiar, eu comecei a imaginar Mariane chamando a Nilza, chamando Samuel, chamando o Rafael, todo mundo lá senta aqui, vamos fazer um culto. Vendo o Rafael chamar a Fernanda, chamar as meninas lá, senta aqui, vamos fazer um culto familiar. Fiquei imaginando cada família aqui dessa igreja chamando seus filhos. Amém. Uma vez por semana. Eliane assumindo a posição de mãe, de mulher de Deus. Não ficar deixando só para a igreja cuidar do seu filho, que é o lar que vai ensinar ele a fé. Chamando ele, falando: meu filho, senta aqui, vamos fazer um culto ao Senhor. Alessandro chamando a esposa e os filhos. Cada um de vocês chamando a sua família, se reunindo ali em torno da palavra, falando: vamos ler um texto da palavra, vamos fazer um culto ao Senhor, vamos orar juntos aqui. A nossa casa talvez não está sendo a melhor, mas vamos procurar melhorar, minha gente. Amém. Aí vou parar de ser chamado para ir lá apagar fogo. Sabe? O casal está querendo separar, do pai que está sem saber o que fazer com o filho. E o seu lar vai ser um lar abençoado, vai começar a abençoar os outros que são ao seu redor. E essa igreja também vai ser a igreja mais abençoada. Também.